Senhor. Amém. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém? Ok, culto de estudo bíblico, estamos a falar a respeito da Bíblia. Na quinta passada nós falamos apenas do conceito da Bíblia e hoje vamos avançar um pouquinho. Vamos pegar exatamente as mesmas escrituras da quinta passada. Alguém se lembra? Foi quem? Pode ver no meu caderno, no bloco de apontamento, eu ajudo. 2 Timóteo, você me dá só o capítulo e o versículo. Capítulo 3, versículo 16, ou até 17. Ok, irmão, não pode colocar. Tem como? 2 Coríntios, perdão, 2 de Timóteo. Eu falei Coríntios, ninguém me corrigiu. É Timóteo. 2 Timóteo, pode colocar 2 Timóteo. Está? Capítulo 3. Vamos ler o versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17. Ok. Para quem não tem a Bíblia, pode olhar para a tela, ok? Temos ali na tela. Se você também quiser exercitar a tua visão olhando para a tela, não tem problema. A Bíblia está dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Palavra do Senhor. Amém. Tenha vontade de sentar. Na quinta passada definimos sobre o que é a Bíblia. Hoje vamos um pouquinho mais além, mas vamos trabalhar no versículo, pode colocar o versículo 16 e ela fica ali. Hoje vamos trabalhar no versículo 16. Vamos trabalhar primeiro olhando para toda a Escritura e depois vamos trabalhar um pouquinho divinamente inspirada e ali vamos chegar no proveitosa. Tem versão que diz é útil ou útil, mas deixa primeiro dizer de que o melhor culto, anota bem isso, o melhor culto numa igreja, o melhor culto em qualquer igreja é o culto do ensino. É o melhor culto. O culto do ensino da palavra de Deus é o melhor culto. O melhor culto, nós às vezes pensamos em aquele culto de puro, glória a Deus, aleluia, transpirar. Eu tomo sempre referência àquele culto de pipoca. Alguém já está a entender isso? Aquele culto de pipoca. Coloca a pipoca na panela, coloca o óleo, acende o fogo. Ok? O culto de pipoca é assim. Quando tiver a aquecer, todo mundo é o culto de pipoca. Agora, o culto do ensino da palavra de Deus, o culto de doutrina, não é que todos os outros cultos não valem. É um culto indispensável. É um culto de maturação. É um culto em que as pessoas aprendem. É um culto em que as pessoas crescem. E eu vou mais além. O culto de ensino é melhor do que o culto de libertação. Porque no culto de ensino há libertação.
se nós, os pastores, entendêssemos e investíssemos mais nas nossas igrejas, no culto de ensino de doutrina, gastaríamos menos esforço na libertação, gastaríamos menos esforço de brigar com os demônios, de lutar com os demônios. Porque Jesus deixou claro, isso não é invenção do pastor Panzo, nós vamos ver, quando vocês pegam em João 8, versículo 31 a 32, Jesus disse aos judeus que criam nele: se verdadeiramente permanecerdes na minha palavra, a palavra de quem? De Jesus. Ele diz: verdadeiramente sereis meus discípulos. É a primeira coisa. Nós gostamos da segunda, que é o versículo 32. Só que a segunda depende da primeira, versículo 31. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que me liberta, o que te liberta, não é a expulsão dos demônios, é o conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade, eu vou me posicionar na verdade. É o que dissemos na terça. Quando a Ana compreende a verdade do nome, ela está a reagir em função do que ela sabe. Alguém está percebendo? Face às lutas da vida, eu vou reagir segundo o conhecimento que eu tenho. Se o meu conhecimento é apenas Mateus 7,7, pedir, dar-se-vos-á, eu só vou dizer peço, eu só vou pedir, vou pedir. Alguém está a perceber isso? Então, o grande culto que gera crescimento, gera libertação, gera revolução espiritual, chama-se culto de ensino, culto de estudo bíblico. Infelizmente nós não queremos isso. Nós queremos chegarmos, você ora só já está. E é o que nós vamos ver. Glória a Deus que o Senhor está me dando isso na introdução. É o que nós vamos ver já. Nós queremos, pastor, eu cheguei, você faz já. Deus faz assim, no começo. Só que à medida que você está a caminhar com Deus, Deus já não vai te tratar como no começo. Porque Ele quer um filho. Ele quer caminhar com um filho. Ele não quer um filho que tem muletas. Ele quer um filho que pode andar sozinho. Estamos a compreender isso? Então, este é o melhor culto. Você e eu estamos no melhor culto. Então, não vou olhar para o conceito que já lemos, o que é a Bíblia. Já falamos que essa é a Escritura, a palavra de Deus. É lei, é mandamento, é decreto. Hoje vamos pegar sobre o versículo 16. A Bíblia está nos dizendo toda a Escritura, né? Já aprendemos que a Escritura é o quê? A Escritura é o quê? Vamos falar, a Escritura é o quê? Alguns ainda estão na dúvida, Jesus. Vamos, deixa aí para aqui. A Escritura é o quê? Palavra. Palavra é o quê? Ok, palavra é Escritura. A Escritura é o quê? Ok, palavra. Qual é o outro termo da palavra? O que você tem na tua mão? Ok, esse lado vai ajudar. Vocês estão a apanhar. Palavra é Bíblia. E ela está a dizer que toda a Escritura. Toda a Escritura. Quer dizer, cada parte da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, cada parte da Escritura, cada folha, cada letra que está aqui foi inspirada por Deus. Todas as letras
todas as letras. Amém? Amém. Todas as letras. Tudo que está escrito na tua, na minha Bíblia, foi inspirada por Deus. A minha pergunta é: qual das partes das Escrituras que você prefere? Deixa eu pluralizar. Qual das partes das Escrituras nós preferimos? Estamos errados. Qual das partes das Escrituras nós gostamos? Qual é a parte da Bíblia que você mais gosta? Qual é a parte da Bíblia que mais você gosta, que mais você procura? Vamos reduzir. Qual é o versículo que mais você gosta? Você está a entender isso? Qual é o versículo da Bíblia que mais gosta? Na realidade, nós gostamos aquela ou aquelas que nos interessam. Quando você olha para a Bíblia, você vai naquilo que mais te interessa. O que não te interessa, para quê? Você vai naquela que trata da tua vida em particular, aquele momento crítico que você está vivendo. Você vai naquele versículo, naquela palavra que está relacionada ou que atende às tuas necessidades. Você vai naquele que fala da cura, do milagre, da prosperidade, do sucesso, da porta aberta, do casamento. São estas que nós gostamos. Então, nós somos aquele tipo de crentes seletivos. Nós olhamos para a Bíblia e nós selecionamos. E você vai ver pessoas que estão na igreja 5 anos, 2 anos para cima, não conhecem muito da Bíblia, mas se agarram bem a certos versículos e de forma errada. Sobretudo esta: conhecereis a verdade me libertará. João 8,32. Meu Deus, expert. Mateus 7,7 não se fala, porque todo mundo gosta de pedir. Então, o nosso foco, eu vou olhar naquilo que me interessa. É como se você vai para o shopping, para o supermercado, você vai para a ala que te interessa. Você sabe, em função do teu bolso, o que te interessa é isso. Ou quando você vai na praça, você vai em função vai comprar ou vai para aquele sítio, para aquela localidade que te interessa. Então nós fazemos assim das Escrituras. Nós pegamos o que me interessa na Escritura. O que fala do emprego, o que fala do casamento, o que fala de porta aberta, o que fala... Isso que fala, sim, isso é que me interessa. Agora, o resto é com o pastor, o resto é com o apóstolo. Eu mesmo é isso. Então nós sabemos a Bíblia por miniatura. Miniatura é favor até. Nós sabemos a Bíblia, até nem sequer é porção, mas o termo miniatura fica mais adequado. Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós sabemos dela em miniatura. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já leu Naum? Livro de Naum. Alguns até nem sabem que está na Bíblia. Naum, pastor, está na Bíblia. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiz das pessoas lerem Naum. Colocamos calendário de meditação bíblica anual ali, é para lermos. Então, meu conhecimento não pode se limitar só em Mateus, não pode se limitar só em João.
Em meu nome expulsarão os demônios. Me deu poder e autoridade sobre os demônios. Isso me interessa acontecer e sou afligido por os demônios. Então, nós selecionamos, mas a Bíblia está a dizer toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia no seu todo. Então eu não vou olhar a Bíblia buscando o que me interessa. Ok, e abro parênteses. Na terça passada falamos de que quando eu estou atravessando uma situação, tudo que nós vivemos, alguém na Bíblia atravessou. E na próxima terça eu vou enfatizar isso. Eu preciso fazer o quê? Localizar aqui na Bíblia quem viveu o que eu estou a experimentar hoje e como é que ela conseguiu ou ele sair daquilo. E eu posso aplicar os princípios que ele ou ela aplicou para me ajudar a sair. Isso neste caso. Mas estou a me referir no conhecimento. No conhecimento eu não posso ser seletivo. Eu tenho que ler a Bíblia no seu todo. Eu tenho que me agarrar nas Sagradas Escrituras no seu todo. Posso ouvir? Amém? Amém. Estamos a concordar e a compreender isso? Ok. Então, a Bíblia está a dizer que toda a Escritura é inspirada ou divinamente inspirada por Deus. E aqui é a segunda coisa que eu vou entrar. É inspirada por Deus. Quer dizer de que a Bíblia tem a fonte de Deus. É uma palavra de Deus, não é um pensamento dos homens. No grego em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra inspirada, ela significa teopneustos. Teopneustos, que significa soprada por Deus. Quer dizer que a Bíblia foi soprada por Deus. Toda ela foi soprada por Deus. Creio eu, na próxima quinta ou não na outra, nós vamos falar de como é que a Bíblia foi escrita. Então, a Bíblia foi soprada por Deus. É um sopro. Deus soprou aos homens para escreverem. E nós vamos ver de que ela não tinha apenas esses livros que nós temos. De como que se fez a seleção para termos 66 livros que temos na Bíblia. Vamos compreender isso. A Bíblia tem a fonte divina. A Bíblia tem a fonte em Deus. A Bíblia veio de Deus. Quando você está a ler a Bíblia, você está a ler Deus. Quando você está a ler Bíblia, você está a ler fôlego de Deus. Não é por acaso que quando você lê a Bíblia, ela gera a vida em ti. Porque é sopro. E Deus, quando fez o homem, ele era barro. O que Deus fez para o homem se tornar uma vivente? Soprou. Quando você lê a Bíblia, há um novo sopro que está a entrar em ti para te transformar. Alguém está a perceber? Quer dizer que há um sopro divino que entra nas tuas narinas, desce para os teus pulmões. E esse sopro faz aquele processo de inspiração e expiração, eliminando as toxinas, o dióxido de carbono, trazendo o oxigênio puro vindo do céu. Quer dizer que você anda com um oxigênio em casa. Um oxigênio que pode transformar nos teus pulmões, as tuas entranhas. Se alguém precisa de oxigênio, está aqui oxigênio. Na quinta passada falamos que a Bíblia é um mapa. A Bíblia é bússola. A Bíblia é mais que falamos? 3 coisas. É mapa, é bússola. Falei mais uma coisa. É uma constituição. Precisamos de mapa para nos locomover. Precisamos da bússola para ter uma direção. Precisamos de uma constituição para saber como nos dirigirmos. E a Bíblia é isso. Então, você que tem Bíblia, você tem um sopro de Deus. E ela está a dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou foi inspirada
por Deus. Foi inspirada por quem? Por Deus. Então, essa Bíblia que é inspirada por Deus leva-nos a compreender que nós precisamos deixar a Bíblia falar por si e não impormos na Bíblia o que ela não diz ou o que nós queremos que ela nos diga. Porque tem pessoas que leem a Bíblia, ela impõe o que a Bíblia deve dizer, não quer que a Bíblia fale por si mesma. Você tem que aprender a deixar a Bíblia falar por si, porque ela não vem de ti, ela vem de Deus. E temos que entender que o centro da Bíblia é a mensagem de Deus. Amém. E não a mensagem do homem. Ela não é antropocêntrico, voltado para o homem. Por isso é que nós, como homem, quando olhamos para a Bíblia, nós vamos logo, queremos entender o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Não, o centro da Bíblia não é o homem, o centro da Bíblia é Deus. Amém? O centro da Bíblia é Deus. E o que nós devemos pregar, proclamar, explicar é tudo o que Deus diz na Bíblia. E não as nossas próprias opiniões, não as nossas próprias ideias, mas é olhar o que a Bíblia diz. Eu não posso te dizer o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que te dizer o que ela diz, porque o que ela diz está claro. Já passaram séculos e séculos, dali a razão da própria Bíblia dizer que o céu e a terra passarão. E a irmã que moderou falou disso. Mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus é infalível. O que ele disse ontem vai acontecer e vai continuar a prevalecer. Amém. Aleluia. Amém. A Bíblia é entendida e interpretada pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito do homem. Por isso é que o homem carnal, quando vai ler a Bíblia, ela não vai entender o que ela diz. Porque só através do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, eu posso interpretar, eu posso entender a Bíblia. Por quê? Porque ela é inspirada, foi divinamente inspirada por Deus. Deus é quem inspirou. Se eu preciso entender a Bíblia, onde eu tenho que ir? Ao Espírito de Deus. Amém. Ela vai me explicar o que ela escreveu. Amém? Amém? Finalmente, ainda aqui, inspirada por Deus, onde verdadeiramente é ensinada as Sagradas Escrituras, as falsas doutrinas, os falsos ensinos não podem prevalecer. Amém? Onde se ensina verdadeiramente a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, as falsas doutrinas, o falso ensino é confrontado. Ela não pode ter lugar. A razão da existência de falsas doutrinas, de muitas mentiras, muitos enganos, é por falta do ensino das Sagradas Escrituras. Por isso a Bíblia diz que o meu povo é perdido porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento vem da onde? Das Sagradas Escrituras. Quando eu tenho conhecimento da Bíblia, ninguém vai me enganar, ninguém vai me mentir. Dali a razão que Jesus não caiu na tentação. Quando o diabo falou a respeito da Bíblia, Jesus lhe falou: está escrito. Quando eu sei o que está escrito, então você não me engana. Quando você vier me falar uma palavra, a minha mente vai processar. É isso que está escrito. Se é o que está escrito, glória a Deus, nós estamos na linha. Mas se não é o que está escrito, então nós não estamos na mesma linha. Eu não vou aceitar. Posso ouvir amém? Amém. Vamos lá. Inspirada por Deus e proveitosa, ou em outras versões, útil. A Bíblia é proveitosa ou útil em várias maneiras.
ela é proveitosa e útil de várias formas. Meus irmãos, antes de avançar, e deixa eu dizer, nós precisamos amar a Bíblia. Precisamos dar a primazia da Bíblia. Precisamos dar nas Sagradas Escrituras um lugar primordial. Alguém pode dizer amém? Amém. Você e eu precisamos dar um lugar primordial na Palavra de Deus. Amém. A Palavra de Deus em nossas vidas, ela tem que ter um lugar chave. A Palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar, em primeira mão. O que nós vamos ver agora? O propósito dela. E está lá. É proveitosa ou útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para, ou é proveitosa para. Esta palavra proveitosa vem do proveito, que significa ganho, utilidade, vantagem, benefício, aproveitamento. Então, nesta palavra, o apóstolo Paulo está a mostrar a seu filho da fé, Timóteo, o aproveitamento que há na Bíblia, o ganho que há na palavra de Deus, nas Escrituras, a utilidade que está na palavra de Deus. Quer dizer que a palavra de Deus tem um ganho. Este ganho não é para a palavra, é o ganho que a palavra gera em mim. Amém. É o ganho, é o lucro que a palavra de Deus traz a mim. Alguém está a perceber isso? Amém. Como é que a palavra vai me trazer ganho? Como é que ela vai me trazer aproveitamento? Como é que ela vai me trazer benefício? Ela me traz ganho, benefício, vantagem quando eu leio-a. Quando eu conheço o que está lá escrito, esta palavra vai me dar vantagem, vai me trazer benefícios. Se eu não conheço, eu não posso me beneficiar do que há na palavra. E se eu não puder me beneficiar, eu vou sofrer, eu serei destruído. Dali o texto acabava de dizer: o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, então eu estarei a beneficiar-me do que a Bíblia diz. Não vou com qualquer um, não vou ceder a qualquer um, não vou andar à torta direita, não vou abrir mão de qualquer coisa. Onde era para chorar, eu não choro, eu fico a rir. E no que estamos a tratar nas terças, por causa do que eu conheço, eu já sei que alguém viveu o que eu estou a viver, alguém teve uma experiência e ele resolveu, conseguiu ultrapassar. Então, se conseguiu, é porque eu vou ultrapassar. Quando eu recebi um relatório do médico a me dizer que eu tenho mais 3 anos ou 3 meses de vida, eu, como conheço a Bíblia, vou no que a Bíblia diz, então eu encontro benefício que vai anular os 3 meses que a medicina me deu. Porque eu vou compreender que pelas pisaduras de Jesus fui curado e de que nada é impossível ao que crê. Então basta eu crer e eu vou reivindicar. Está percebendo? Quando você conhece o proveito, você não exige, você reivindica. Porque você sabe, João capítulo 1, quando lá para o versículo 13, de que eu sou filho de Deus. E sendo eu filho, vou reivindicar como filho aquilo que é meu por direito. Olha, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, pode ver essa parábola do filho pródigo? Filho pródigo, por que ele pediu ao seu pai a sua parte da herança? Porque ele sabia que ele era filho legítimo. E como filho legítimo, ele tinha direito. Tinha os seus deveres, mas também tinha os seus direitos. Embora ele era menor, mas ele tinha consciência de que a herança do pai é para ele. Por isso que ele disse: pai, me dá a minha parte. E o pai não pode revogar isso. Embora é algo que se recebe quando o pai já não está em vida, mas o pai sabe de que o meu filho tem
conhecimento de que Ele é herdeiro. Se Ele está pedindo a sua parte, não tenho como lhe dizer não, é dele. Eu, como pai, eu trabalhei para isso, mas ele é parte dele. Então toma! Alguém está percebendo? O que o filho fez é simplesmente reivindicar aquilo que é por direito. Quando nós conhecemos a Bíblia, existem coisas que você não chega diante de Deus e lhe pede. Daí a razão de muitas coisas nós pedirmos a Deus, Ele não nos dá. Sabe por que Deus não dá? Não porque Ele não quer dar. Sabe por que Deus não age? Não porque Ele não quer agir. É que diante de Deus, eu já sou filho, mas estou a me comportar como bebê. Eu sou filho, estou a me comportar como enteado. Eu sou filho diante de Deus, mas estou a me comportar como se Deus não fosse meu pai, meu vizinho. Escuta, existem coisas em Deus que já não é mais para pedir. Amém. Existem coisas em Deus que já não é mais para eu pedir a Deus para me dar. Existem coisas da Bíblia, já não é mais para eu chegar diante do diabo e dizer: sai, 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 em nome de Jesus, sai de Jesus, tem poder. Não. Eu chego e eu reivindico que este território é meu, Satanás. Eu não tenho que brigar contigo, não tenho que lutar contigo, porque alguém já lutou contigo, já me venceu na cruz do Calvário. Eu só estou a reivindicar a obra da cruz. Reivindicar não é pedir, é dizer: isso é meu por direito. Amém. E ponto final. E se é meu por direito, está escrito. Então, quando nós chegamos diante de Deus e pedimos uma coisa que na verdade Deus já nos deu como filhos, nós acabamos por não receber. E às vezes Deus está a dar resposta para alguém: por que o Senhor não tem respondido às tuas orações? Não que Deus não queira responder às tuas orações. Aleluia. É que você, como filho, você está a pedir a Deus algo que na verdade você não deveria pedir. Algo que Deus sabe que é teu por direito. E vou te ajudar. O filho pródigo, quando volta, quando o pai está a dar banquete, festa, o mais velho que estava no campo, quando veio, o que ele disse? Eu estou aqui contigo. Nunca esse ter mataste um cabrito para minha festa. Mas esse teu filho que foi, qual foi a resposta do pai? Você tem estado comigo aqui. Tudo que tem aqui, tudo que está aqui é de quem? Mas ele não sabia que tudo que estava aí é dele. Por isso é que ele viu uma galinha e chamou de matar. Cuidado, cuidado. Amém. Nem um pato, nem uma pomba sequer conseguiu matar. Mas era dele por direito. Amém. É assim que nós agimos quando nós não conhecemos as Sagradas Escrituras. E Deus nos olha como um bebê. E Ele está dizendo que é proveitosa, é útil para nos mostrar os benefícios, o ganho. E aqui temos 4 coisas. Primeiro, a utilidade, ou ganho, benefício, ensinar. Segundo, repreender. Terceiro, corrigir. E quarto, instruir. São essas 4 coisas que vamos tratar agora para nós terminarmos. Ensinar, repreender, corrigir, instruir. Ensinar, você encontra em outras versões, doutrinar. Então, a Bíblia, ela vai me doutrinar. A Bíblia, não existe outro lugar para que você e eu encontremos ou encontramos as verdades a respeito acerca de Deus. A verdade acerca de Deus está na sua palavra. Então a Bíblia, ela vai me ensinar a verdade acerca de Deus.
A Bíblia vai me ensinar a verdade acerca deste mundo em que nós vivemos. E a Bíblia vai me ensinar a verdade acerca do mundo por vir. Ou, em outras palavras, a Bíblia é mais atual do que a atualidade do noticiário de hoje. O que vai acontecer amanhã, a Bíblia já o diz. A utilidade, o benefício, o ganho da Bíblia é que ela vai me ensinar. Ela vai me ensinar como eu viver neste mundo. Como filho de Deus, ela vai me ensinar que eu não devo viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela vai me ensinar de que você é diferente dos outros e o teu estilo de vida deve ser de forma diferente. O teu modo de andar deve ser de forma diferente. Não apenas isso, mas ela vai me ensinar um composto de coisas a respeito de Deus, a respeito da vida na terra, a respeito da salvação, a respeito da libertação, a respeito da cura. Vai te ensinar inclusive os teus direitos como filho que você é. Vai te mostrar as suas responsabilidades, os teus deveres que você tem. Mas tudo isso eu vou encontrar onde? Em toda a Escritura. Não é na porção que eu gosto, que eu quero. Eu vou encontrar onde? Em toda a Escritura. Deixa eu dar exemplo. Antes que eu vim para a igreja de manhã, eu estava a meditar. A coisa de 2 semanas Deus me mandou estudar sobre a vida de Sansão. Logo no capítulo 3, quando começa a falar do nascimento de Sansão, é aí onde nasceu o tema da esterilidade e da fertilidade. Eu já tinha lido o capítulo 2, mas senti que eu tinha que voltar a ler o capítulo 1. Voltei e comecei a ler o capítulo 1. Não é que vi coisas que eu não vi. Eu encontrei coisas que eu fiz cerca de 3 esboços, 4 esboços. Em 2 horas de tempo, 2 horas e meias, que eu sentei com o capítulo 1, eu disse: uau, meu Deus, que coisa extraordinária! A Bíblia ali começou a me ensinar. Quer dizer que eu encontrei a utilidade daquele capítulo 1 que eu já havia passado. Abençoou a minha vida, me levou a entender o que eu não entendia, ver o que eu não via. Então eu estou a te garantir, se você abrir a tua Bíblia, você ao ler a Bíblia, acredite que Ele vai te ensinar. Você vai aprender na Bíblia coisas novas. Mas não vai aprender selecionando um versículo. Não, esse versículo é muito gostoso para mim. É lendo. E sobretudo nós que temos um programa anual de leitura. Quantos estão aqui presentes, estão naquele programa? Levantem mesmo as mãos aqui, irmão. Eu declaro uma bênção especial em nossas vidas. Que realmente a graça de Deus Todo-Poderoso nos acompanhe. Que o Senhor muda o posicionamento das vossas batalhas. Aquelas que eram vossas batalhas, o Senhor assuma na íntegra. O que estava bloqueado fica desbloqueado, a porta que estava fechada fique aberta, o caminho que não existia seja criado, onde era deserto se torna floresta, onde não tinha água, haja fonte de água, onde houve tristeza, haja alegria. O Senhor penetra em vossas vidas, onde houve enfermidade, doença, Ele cura, onde houve praga e maldição, o Senhor quebra trazendo bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe com uma bênção especial que vai ultrapassar de todas as bênçãos das coisas aqui na igreja. E o vosso testemunho seja um testemunho diferente do que já houve neste lugar. Porque vocês estão na visão de Deus. Amém? Vocês estão na visão de Deus. Em a Bíblia no seu
estimular a igreja, leva-lhes na Bíblia. Amém. O ensino é que torna o bandido evangelista. Aleluia. Amém. Segundo, para repreender. Então a Bíblia não só nos ensina, a Bíblia também é chicote. A Bíblia também é palmatória. Alguém está percebendo? A Bíblia é palmatória. É nesse tempo agora que nossos filhos, até nossos pais estavam conversando, eles baterem. Nos nossos tempos não. Tinha chicote, tinha vassoura, tinha não sei o que a mamãe te dá corrida, diz, eu já não falei, vem. Você sabe qual para dizer, vem cá. Acabou. Você apanha. A Bíblia é palmatória. A palavra de Deus, toda a escritura, ela é chicote. É para dizer, você não está bem. Você vai mal. A Bíblia, ela vai nos censurar. Ela vai nos advertir. Ela vai nos chamar a atenção. Não tem como você ler a Bíblia e ela não te chamar a atenção. Ela não te advertir. Ela não te censurar. Não tem como, quando você lê, vai encontrar em alguma área que ela vai te censurar, ela vai te advertir, ela vai te chamar a atenção. Vou te dar um exemplo. Eu disse aqui de Sansão, quando eu leio a vida de Sansão, eu encontro ali a advertência. Um homem grande, possante, cheio de Espírito Santo, caiu. Não é advertência ou não. Eu encontro uma advertência quando eu vejo Sansão a cair. E nessa advertência eu entendo que nenhum homem é forte diante de uma mulher. Amém. Tem poucos homens na sala. Deveriam dizer um amém. Irmão Gaspar, Deus abençoe. Há uma advertência. Quando vejo José na casa do Potifar, encontro uma advertência. Como aprender a fugir? José, olhou, fique com a minha roupa, mas não com o meu corpo. Qual é a forma? Fugir. Então eu encontro a advertência que tem que fugir. Quando olho, eu encontro a advertência para ter cuidado, porque o negativo e o positivo. Não deixa eu entender. Amém. Sobretudo você jovem, encontro ali a advertência. Um homem e uma mulher não podem ficar a sós num lugar. Algum jovem deveria dizer amém. É a advertência. Não tem como você ler a Bíblia, não encontrar uma censura, não encontrar uma advertência. Ele vai te advertir sobre o pecado. Ele vai te chamar a atenção. A Bíblia, como autoridade, ela repreende. Entenda uma coisa. Ninguém precisa te falar. Quando você abrir, a palavra de Deus é autoridade. Todos nós estamos debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma autoridade. Então, quando eu leio ela, tem partes, tem lugares, tem momento, essa autoridade vai me repreender, vai me censurar, vai me advertir, vai dizer que você está mal. Se você não endireitar a tua vida, o inferno te espera. Vai me falar que o salário do pecado é a morte, mas a vida, o dom gratuito é a vida eterna. Vai me chamar a atenção a Bíblia. Há lá
tenta chegar e reivindicar a Deus as bênçãos, quando você lê em Deuteronômio capítulo 28 no seu todo, você vai ver que Deus estabeleceu bênção e maldição, mas Ele colocou tudo de forma condicional. A Bíblia vai me advertir de que as coisas de Deus não se recebem de forma barata, de que existem condições para eu receber as coisas de Deus, e se eu não cumprir com essas condições, com esses requisitos, certas coisas de Deus não vão chegar a mim, por mais que eu ore e jejue, porque há requisitos. Então, este é toda a Escritura, é para repreender. Se você ler a Bíblia, ela não está te repreendendo, o problema não está com a Bíblia, está com a tua cabeça. Amém. Sobretudo se você está andando de forma errada, estando na igreja, na presença de Deus, e lendo a Bíblia, ela não te repreender, então alguma coisa não está bem com a tua cabeça. Como a autoridade suprema, a Bíblia, as Escrituras vão falar. E quando falar, você vai ficar convencido de que não está bem, não estou bem, não estou a andar conforme a vontade de Deus. Não é desta maneira que Deus quer que eu viva, que Deus quer que eu ande na sua presença. Quando Ele está dizendo, sede santo porque eu sou santo, e se eu não estiver na santidade, quando eu ler a Bíblia, Ele vai me dizer, você não está vivendo na santidade, está vivendo no pecado, mas Deus quer que você seja santo, e viver na santidade, ser santo, não é difícil. Deus não vai te cobrar uma coisa que é difícil. Tudo que Deus nos pede para fazermos, Ele sabe que nós estamos em altura. Quando diz ser santo, porque eu sou, é porque Ele colocou em nós essa capacidade de sermos santos. Você está vendo a importância da palavra de Deus? É para me repreender. Por isso que eu disse na introdução, inspirada em grego, teopneutos, que é soprada por Deus. Aquele sopro que entra é um oxigênio, vai fazer com que eu elimine as toxinas, elimine dióxido de carbono, elimine o que está errado. Amém. Para mudar. Terceiro, e darmos um livro e concluirmos. Depois de repreender, para, diga comigo, terceiro é o quê? Para corrigir. A Bíblia está ali para corrigir o nosso modo de viver, o nosso modo de andar aqui na terra. A Bíblia não está só para nos dar as bênçãos de Deus. Deus sabe que nós temos uma trajetória longa. Enquanto tivermos a caminhar, existem em nós coisas que têm que mudar. Há transformações que têm que vir. Mas essas transformações vão chegar quando eu me apego à palavra. Ela serve para corrigir. Sabe o que a Bíblia vai fazer? Ela vai procurar expor a minha conduta errada. Enquanto a Bíblia expor a minha conduta errada, a minha maneira errada de viver, eu tenho que reconhecer que a Bíblia está certa e eu estou errado. Então não ouse desafiar a Bíblia, aceite-a como ela está, aceite o que ela diz e reconheça simplesmente você que está errado, que precisa de correção. Amém. E ela está exatamente ali para quê? Para me corrigir, para corrigir o caminho que eu devo andar, para corrigir o modo que eu devo ser. Ela está aí para isso. Amém. Repito, a palavra de Deus é uma autoridade que está acima de nós. Nenhum de nós, ninguém, de nós está acima da palavra de Deus. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. E esta palavra é como um espelho. Quando você abre a Bíblia para ler,
cada letra que você estiver a ler é um espelho que você está olhando no teu próprio rosto. Amém. E quando você estiver olhando o teu próprio rosto, você vai entender: aqui tem mancha, aqui tem pinho, aqui tem algo que tem que sair. É exatamente isso que a Bíblia faz. Ela, ao te corrigir, diz que este não é o caminho, mas o caminho é este. A Bíblia não apenas vai te dizer que isso está errado e te deixar assim. Ela vai te dizer: isto está errado, mas o certo é este. Quando ela me colocar nessa posição, me revelando, me mostrando o errado e me apontar o certo, agora a responsabilidade vai pesar sobre os meus ombros. Ali cabe a mim decidir. A palavra de Deus, ela não vai impor, ela simplesmente vai mostrar o que está mal e te apontar no que pode mudar. Agora, eu tenho nela responsabilidade ou de negar a verdade que ela trouxe à tona, ou então de aceitar esta verdade e reconhecer que sou falho, e aí dizer: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me então a trilhar os teus caminhos. Alguém está percebendo? Ajuda-me então a trilhar. Já que o Senhor trouxe isso à superfície, eu não posso conflituar, eu não posso disputar com a Bíblia. Irmão, você não pode disputar. Todos nós diante da Bíblia já perdemos. Em disputa nós perdemos. Eu preciso aceitar que ela está acima, ela ganha, e o que ela diz é verdade, e o que eu estou a fazer está errado, e eu só preciso melhorar. E o começo da melhoria é assumir, reconhecer, aceitar o que ela diz é verdade. E diz a Bíblia: todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro na sua palavra. Então eu tenho que reconhecer que ela é pura e verdadeira. E aí dizer: então Deus, já que é correção, já que é repreensão, já que é ensino, então eis-me aqui para me posicionar no caminho certo. Estamos em sintonia? Finalmente, para instruir em justiça. Em outra palavra, é para educar. Deixa eu dizer, se alguém é mal educado e tiver a ler a palavra, vai ficar bem educado. A Bíblia educa. A Bíblia educa. Ela te quebranta, te quebra. Porque te leva a ponto, na instrução, de você reconhecer que você não é nada. Você chega no ponto, vai reconhecer: não, eu não sou nada. Parece que eu já andei longe com Deus, afinal não andei nada longe. A trajetória é muito mais longa do que eu pensava e imaginava. Então eu ainda não andei longe. A trajetória é muito mais longa. Quando você pensa que já está em cima, tornou-se um super querubim, a Bíblia vai te fazer entender que você e eu não passamos de um vapor. Quando você vai levantar os ombros, a soberba reinar, a Bíblia vai te levar a entender. Então, a humildade e a soberba são totalmente opostas, nunca andam juntas. E a Bíblia deixa claro que Ele dá graça aos humildes e abate os soberbos. Então, a educação e instrução da justiça, a Bíblia vai me mostrar como eu devo viver em justiça. Que eu não devo pactuar com o quê? Com a injustiça. Ela vai me ensinar como a vida justa é, como fazer as coisas certas. Educar não é fácil,
Mas vou te dizer, quando eu me aplico a palavra, ela vai te educar. O modo de viver, você vai encontrar dentro da Bíblia. E aí você consegue comparar a justiça de Deus e a justiça humana. Você vai entender que a justiça humana é injusta e a justiça de Deus verdadeiramente ela é justa. E nisso há lugar que você não vai entrar, há coisa que você não vai aprovar, porque quando você olhar pela justiça de Deus, você vai entender, estes são injustos. E você não pactua com qualquer coisa. Termine, sobretudo essa fase das eleições que vamos nos encontrar. Você consegue compreender muitas injustiças. É aqui onde realmente é conhecido o verdadeiro crente. O pastor quer falar do voto, vou falar. E aproveito aqui porque é bíblico. A Bíblia vai me educar, me instruir na verdadeira justiça. Está numa gravata, tá bom. Vai passar depois na live, tá bom. Eu como crente tenho que velar pela justiça. Eu tenho que olhar o país como está. É justo? Vamos apanhar. O que estamos a viver é justo, você vai compreender, de acordo com as Sagradas Escrituras, é injustiça. E se é injustiça, eu não posso pactuar com a injustiça. E a única forma de não pactuar com a injustiça, não voto na injustiça. Porque senão eu também estou a ser injusto, estou a pecar. E há muitos crentes a pecar nessa fase. E há pastores a pecarem nessa fase. Espírito Santo, obrigado. Porque você está olhando o teu bolso, na tua barriga, na tua casa, mas não está olhando para uma nação. Você não vai vir para me orar, mas não vem mesmo. Eu falo o que Deus manda falar. É verdade. É pura verdade. Quando você pactua com a injustiça, você é injusto e você está a pecar. A Bíblia deixa claro: quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Existem pecados de omissão. Por exemplo, se eu ver o meu irmão Raul está errado e eu estou ali deixando eu não consigo lhe repreender, lhe corrigir por causa do pão,